trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 382. Quinto sucessor entra em cena. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. A Igreja Radiante estava mal preparada para as ações recentes do Império Rosen. Por causa disso, eles não sabiam como fazer uma recuperação. Nesses anos eles tinham estado sentados confortavelmente, eles não pensaram que o Império levantaria sua mão contra a Igreja. No começo, eles não perceberam quão aterrorizantes as ações do Império eram, mas era muito tarde quando eles fizeram. Adicionando ao fato que eles não tiveram um grande relacionamento com o Império Rosen, o período de tempo para agir contra o Império já havia passado. No entanto, a Igreja Radiante ainda fez seu contra-ataque nas nações ao lado do Império Rosen. Eles exerceram sua influência dentro dos territórios das nações. É claro, eles não agiram contra outros magos além daqueles que praticavam magia negra. Mas eles estavam destinados a ficar desapontados. A família Calci já levou em conta a retaliação da Igreja, então eles emitiram um aviso para todos dentro da Liga dos Magos Negros. Eles instruíram seus membros a imediatamente escapar porque a Igreja Radiante pode cercar e capturar magos negros desta vez. Desta vez, a Igreja Radiante conduziu algumas operações contra os magos negros, mas seus resultados não foram ideais. Eles já tinham rastreado os magos negros, mas aqueles que não foram capturados de imediato fugiram. Era muito tarde para capturá-los agora. Naturalmente, todos esses assuntos não tiveram nada a ver com Zalhai. Desta vez, o lucro total que ele ganhou de sua entrega na Cidade Água Celestial foi de aproximadamente 200.000 moedas de ouro. Esse número não era pequeno. Deve-se saber que uma entrega feita por um navio de 5 mastros comum, mesmo se fosse entregue para a pradaria dos Homens-Fera, não chegaria nesse valor. Neste ponto, ninguém tinha muita ideia sobre o valor total da mercadoria que Zalhai trouxe. Mas os grandes nobres já tinham uma estimativa, apenas julgando os 25.000 quilogramas de peixe de fogo que foram fornecidos, 100.000 moedas de ouro seriam suficientes. Esse montante fez os outros nobres sentirem tontos. Mas ninguém podia realmente saber o preço exato que Zalhai colocou nos peixes de fogo. Mas isso não impediu a especulação dos outros nobres. Nas suas mentes, mesmo se valesse 50.000, não, 100.000 moedas de ouro, o valor ainda não era um número pequeno. Era necessário saber que a renda anual de uma família nobre era de aproximadamente 100.000 moedas de ouro, e isso já era para grandes famílias nobres. Para os lucros ganhos dos peixes de fogo alcançarem metade do lucro anual de uma grande família nobre era algo que os nobres estavam extremamente surpresos sobre. Não foi somente os nobres que estavam surpresos por isso, até mesmo a família Calci não esperava tal resultado. Era conhecido que a família Calci era muito negligente em gerenciar seus assentos. Por exemplo, todos os assuntos na Cidade Água Celestial foram principalmente colocados nas mãos de Smith. Somente quando uma grande situação acontece a família interviria e faria as decisões. Smith já tinha reportado o negócio de peixe de fogo para a família, mas eles não acreditaram que 20.000 peixes de fogo seriam fornecidos todo mês. Isso era porque, na sua opinião, esse empreendimento era impossível. O continente não teve uma fonte termal grande o bastante para satisfazer essa demanda. Se fontes termais não fossem usadas, a única alternativa era estabelecer artificialmente a temperatura onde os peixes de fogo estavam florescendo, e isso em si também era impossível, já que o custo seria muito alto. Deve-se saber que criar peixes de fogo usando fontes termais levaria muito tempo. Geralmente, peixes de fogo levariam de 2 a 3 anos para amadurecer. Se peixes de fogo forem servidos imaturos, o gosto seria muito medíocre. Por causa de todas essas razões, a produção de peixe de fogo podia ser constantemente avaliada. Mas agora, alguém falou que eles poderiam fornecer 25.000 quilos peixes de fogo por mês. Esse assunto era simplesmente muito inacreditável. Em todo caso, esse assunto não iria impactar a família negativamente. O dinheiro somente seria pago quando os peixes de fogo chegassem, e o equipamento construído para abrigar os peixes de fogo também podia ser usado para manter outros tipos de peixe. Assim, a família não parou a cooperação. Quando Zalhai finalmente entregou os peixes de fogo na Cidade Água Celestial, a família Calci ainda era incapaz de sentar, eles não conseguiram entender como Zalhai podia produzir tamanho número de peixes, esse assunto era muito estranho.
Naturalmente, Smith estava determinado a não perguntar sobre os métodos de Zalhai. Ele sabia que seria impossível para Zalhai lhe dizer. Mas a família realmente o pressionou para conseguir os métodos de produção do peixe de fogo de Zalhai. Essa ação da família foi extremamente mal vista por Smith. Ele pensou que a família estava agindo de má fé. Zalhai estava disposto a fornecer à família, mas conseguir os métodos dele já era ir muito longe, esse era o seu segredo comercial pessoal. Neste caso, pedir os métodos de Zalhai não era o mesmo que cavar por seus segredos? Isso era algo que se faz para inimigos, não amigos. Isso fez Smith se opor fortemente da decisão da família. Da família Calci, era Smith quem fez contato com Zalhai há mais tempo. Ele era claro sobre a disposição de Zalhai. Ele sabia que Zalhai preferiria morrer do que enfrentar humilhação. Se a família realmente fosse inflexível em adquirir os métodos de criação de peixe de fogo, isso pode até mesmo transformar Zalhai em um inimigo da família. Smith sabia quão formidável Zalhai era. Zalhai se tornando inimigo da família não era um assunto risível. O poder da família Calci era inferior à Igreja Radiante. Para Zalhai, que ofendeu a Igreja, para conseguir vagar ao redor livremente, era a prova do poder pessoal de Zalhai. Smith sentiu que os superiores na família algumas vezes eram bastante míopes. Pessoas como Zalhai era mais adequado fazer amizade, não ser usado. Se eles realmente colocassem pressão em Zalhai, então alguém certamente sofreria. Ao mesmo tempo, esse assunto fez Smith se sentir estranho. Embora a família fosse míope, eles eram muito tolerantes para magos negros. Os interesses dos magos negros eram geralmente deixados em paz pelos superiores. Então o que aconteceu dessa vez? Zalhai era um membro da Liga dos Magos Negros. Embora ele não fosse um ancião ou influenciasse algo, ele ainda forneceu ajuda substancial para a Liga. Se alguém da família realmente fosse e pressionasse Zalhai, as consequências com certeza seriam inconcebíveis. Smith tinha pensado em uma razão possível. Isso pode ter sido algo que o 5 graus irmão inventou com o objetivo de ganhar mais benefícios. A família Calci, como todas as outras grandes famílias, também tinha uma competição pela posição de patriarca. Atualmente, haviam 4 candidatos adequados para a posição dentro da família Calci: o filho mais velho Peter, o segundo filho Smith, quarto filho Mike e o quinto filho Juvan. Peter era o primeiro na linha de sucessão da família. Ele está continuamente presente dentro do QG ajudando da família com seus assuntos. Ele também é um importante membro da Liga dos Magos Negros. Pode-se até mesmo dizer que a maioria de todos os assuntos relacionados à Liga eram lidados por ele. O segundo filho Smith governou o bolso da família, a cidade Água Celestial. Embora ele não tenha contribuído nos assuntos para o QG, ele ainda fez um grande trabalho gerenciando a cidade Água Celestial. Ele tinha trazido toneladas de moedas de ouro para a família, fazendo sua posição na família muito alta. O terceiro filho Dylan era uma normalidade, ele era um obcecado por cultivação. Embora ele fosse de fato muito formidável, ele não teve as qualidades para ser um bom patriarca, já que a força não era importante para essa posição. O quarto filho, Mike, é um diplomata da família. Ele sempre esteve presente quando veio às obrigações da família. O fato de que a família Calci não teve inimigos dentro do Império Rosen, bem como o fato de que a Igreja Radiante tinha dificuldade de entrar no território era tudo devido a ele. Suas contribuições para a família eram muito grandes, e sua rede de contatos do lado de fora também era extremamente larga. O quinto filho, Juvan, era um atrativo saco de palha, desprovido de conhecimento. Ele somente levou em consideração do seu próprio ser pessoal. Mas sua boca era bastante florida, ganhando o favor de seu pai. Além disso, ele sempre quis ser o patriarca. Junto com sua gangue de vilões sórdidos, eles eram um poder muito formidável dentro da família. Smith sabia que embora Peter estivesse batalhando pela posição de patriarca, ele nunca iria pensar em prejudicar a família. Ele já estava gerenciando a família por todos esses anos, ele com certeza valorizou isso profundamente. O único candidato que forçaria Zalhai podia ser somente Juvan. Smith estava bastante chateado com Juvan. Ele era uma ovelha negra típica. Se ele quisesse brincar por aí, então tudo bem, mas ele sempre quis disputar pelo poder, assim como se intrometer nas coisas.
Ele não contribuiu em nada útil para a família, somente dano. Smith também sabia que esse não era apenas sobre a sucessão. Era certo que algumas pessoas na família eram muito invejosas. Um fornecimento de 25.000 quilos peixes de fogo podia render-lhes pelo menos 200.000 moedas de ouro depois de um processamento adicional. E esse era o lucro puro, todas as outras despesas já foram subtraídas. Um mínimo de 200.000 por mês era cerca de 2 milhões de moedas de ouro em um ano. Mesmo se alguém escolhesse ignorar esse lucro, eles não seriam capazes de se segurar por muito tempo. Os anciãos da família não deveriam estar atordoados por esse montante, e com certeza era Juvan fazendo com que a família estivesse, atualmente, indo na direção errada. Não só Smith negou o comando da família, ele também escreveu uma carta fortemente formulada de volta. Ele declarou que era melhor deixar Zalhai em paz, caso contrário, a família certamente sofreria uma grande perda. No entanto, ele não se sentiu seguro. Ele sabia que os anciãos no QG eram muito teimosos e arrogantes. Embora eles fossem pressionados pela Igreja Radiante todos esses anos, seus ossos velhos não cederam. Para os anciãos, todo mundo deveria abrir caminho quando o nome da família Calci fosse mencionado. Na realidade, Smith também detinha orgulho de uma velha família nobre dentro de si, mas ele não era excessivo como os anciãos da família. Somente a força podia decidir o futuro de uma família. Persuadir outras pessoas com o status de uma família não era o caminho certo. A família deveria estar coletando talentos, eles deveriam encontrar e recrutar indivíduos fortes e talentosos e os fazê-los pertencer à família. Além disso, haviam pessoas que podiam lutar de volta quando confrontado com pressão, Alhai era um desses exemplos. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.